Olá, meus queridos amigos, alunos do Verdade e Luz. Vamos dar sequência ao nosso curso do Aprendiz do Evangelho, parte 2. Hoje vamos falar da quinta aula, seguindo ainda as parábolas de Jesus. Infelizmente, devido ao nosso isolamento social forçado por conta do coronavírus, tivemos que nos adequar e vamos fazer a aula por vídeo e depois abriremos um espaço, em breve, para discussões e debates, provavelmente numa sala de reunião virtual. Coordenadas serão passadas mais à frente, ok? Então vamos lá. A quinta aula fala das parábolas e ensinamentos de Jesus sobre a misericórdia divina e a necessidade da vigilância. A parte A, temos a parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida e ajuda-te que o céu te ajudará. Hoje falaremos em especial da parábola do filho pródigo. É uma das parábolas mais lindas, constantes do Evangelho de Jesus. Vou pedir licença para ler esse trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a herança que me cabe. E o pai dividiu a herança entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele ainda estava ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há quantos anos que te sirvo? E jamais transgredi um só de teus mandamentos. Nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens como prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Pois bem, meus queridos, como disse, uma das mais belas e conhecidas parábolas de Jesus. E ela nos traz ensinamentos riquíssimos. Essa historinha contada por Jesus, na forma de metáfora, claro, nos traz a oportunidade de meditar acerca de uma infinidade de sentimentos ainda arraigados nos corações humanos. O egoísmo, a indiferença em relação aos dons recebidos, a inveja, o ciúme, a ausência de compaixão.
Nessa alegoria trazida pelo Mestre Jesus, nós temos três figuras principais. O pai representa Deus e os dois filhos simbolizam a humanidade em suas diversas fases. O filho pródigo é um dissipador sem juízo, extremamente ligado à materialidade. Pensa só nos gozos terrenos, nos prazeres do mundo, sem se preocupar com segurança e com o futuro. O filho obediente é aquele que cumpre seus deveres, mas em contrapartida, ele também é egoísta, não tem compaixão, tem ciúme, inveja. Como ele disse, há tantos anos eu te sirvo, pai, e você nunca me matou um boizinho, nunca me deu um presente desses. O teu filho que sumiu na vida, gastou todo o dinheiro que você deu para ele, volta arrependido e você recebe com festa. E eu, como é que eu fico nessa? Agora nós pensamos, então será que ele cumprindo todas as leis, né, do pai, fazendo todas as vontades do pai, estava fazendo com sinceridade de coração? Estava sendo honesto consigo mesmo? Ou estava apenas se portando de uma forma a satisfazer o meio social que ele vivia? E o filho pródigo? Dissipador, sem juízo, transviado, perdido? Será que ele não tinha a chance de se redimir? De voltar a si? De reconhecer o seu erro? Duas faces da humanidade. O sem juízo e o com juízo falso. O pródigo dissipador e o obediente, porém egoísta e sem compaixão. Podemos ainda extrair desse texto, segundo o nosso livrinho aqui da Federação, a herança que o pai deixou aos filhos, que foi reivindicada pelo filho mais novo, são os talentos e os recursos que Deus nos ofereceu para que vivêssemos nesta terra. Cada vez que nós voltamos, nós trazemos também uma bagagem que nos é dada para que a gente possa usufruir dela da melhor forma possível. A região longínqua é o nosso distanciamento da lei divina, da lei do amor. Quando escolhemos dissipar os bens que o Pai nos ofertou, perdendo oportunidades valiosas de crescimento. A herança, talentos, bens espirituais que Deus nos concedeu, tem que ser preservados, tem que ser bem administrados, para gerar bons frutos também. E eles nos permitem uma oportunidade de crescimento. Cada vez que a gente renasce nesse mundo, cada vez que nós temos a chance de uma nova vida, a gente está recebendo uma oportunidade de crescer, de evoluir. Muitas vezes a gente não dá valor à vida que nós temos. A cada despertar, a cada abrir dos olhos, dia após dia. Nossos sentidos perfeitos, nossa inteligência, nossa capacidade de comunicar, nossa capacidade de viver em sociedade, tudo isso são dádivas divinas que nos auxiliam no nosso crescimento. Coisas simples do dia a dia, que muitas vezes nós não damos importância, como o filho mais novo não deu importância. Ele quis tudo de uma vez, o que lhe cabia por direito, e gastou tudo da forma mais indevida possível. A fome. Quando o filho sofre, depois de uma vida de devassidão, tá? Significa a ausência dos valores espirituais, de amor, daquilo que ele tinha com fartura na casa do pai. Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de crescer usando o que nós temos na nossa vida? Um exemplo, nosso dia a dia. Qual que é o bem mais precioso que nós temos em nossa casa? O amor familiar. Família
primeiro núcleo de amor, nossa primeira célula, onde a gente faz as primeiras experiências de amor para crescermos neste mundo, esparramarmos esse amor para todos que nos cercam e depois vivermos no futuro uma vida melhor, no plano espiritual. Voltar à casa do Pai significa reencontrar-se e buscar o amparo da lei divina, buscar a misericórdia e o reencontro com o Pai Criador. Quantas experiências nós já tivemos conhecimento de filhos que se arrependem e voltam às suas casas? Não só em metáfora, mas na vida real. E quantos pais não recebem de volta esses filhos? Dizem que amor de pai e mãe é infinito. Para a mãe, para o pai, o filho será sempre perfeito. Por mais criminoso, por mais desviado, por mais irresponsável que ele tenha sido, o filho sempre terá o seu cantinho no coração de seus pais. Se nossos pais terrenos se comportam dessa forma, imagina nosso Pai Celestial, o que é capaz de fazer por nós. Quanto Ele já demonstrou do seu amor, quanto Ele já nos ofereceu. E assim sendo, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Nós estamos submetidos à lei da ação e reação. Nós criamos para nós mesmos situações felizes ou infelizes de acordo com a nossa escolha, de acordo com o nosso livre arbítrio. Deus dá tudo de bom a todos, só que cada um faz segundo a sua vontade. Erramos? Sim, erramos. Mas nós podemos ter certeza, e aclarados pela doutrina espírita, que teremos sempre novas chances. Então eu posso errar o quanto eu quiser, né? Que eu vou ter sempre uma nova chance. Calma. Lei da ação e reação. Errei, me arrependi, pedi perdão ao Pai, Ele me deu uma nova chance. Ótimo. Então vai, filho, mas não erra mais. Jesus não falava assim quando Ele curava as pessoas? Ele dizia: vai em paz, você está curado, não peques mais. Ou não erres mais. Cada vez que nós temos uma nova chance, não é para a gente incorrer no mesmo erro, mas sim para a gente crescer e errar menos. Não vou dizer que a gente vai errar, ser perdoado e se tornar perfeito, mas a gente vai ganhando a chance de errar menos e evoluindo, quantas encarnações forem necessárias. A experiência do sofrimento, nos diz aqui o livrinho, traz-nos sabedoria quando lição é aprendida. Não importa quantas reencarnações já tivemos e ainda teremos, nem as opções equivocadas que fizemos. Por mais graves que tenham sido, voltaremos à casa do Pai, ao encontro do amor e da felicidade. O Pai jamais repudia um filho, por mais que ele tenha errado. Se o Pai faz isso, é porque ele não tem o amor totalmente verdadeiro, pleno. O amor de verdade tudo suporta, tudo perdoa, como disse o nosso querido Paulo na sua carta aos Coríntios. O irmão mais velho repudiou a atitude do pai. Por quê? Talvez ele não estava preparado ainda para esse exercício do perdão, para o exercício da compreensão. Quando ele disse para o pai que ele estava com ele, nunca tinha transgredido nenhuma lei do pai e nunca ganhou nada, o que ele estava demonstrando? Egoísmo. Ele estava pensando só nele, na sua bem-aventurança, na sua postura rígida. Mas ele estava se esquecendo que tinha também que pensar no próximo. E o próximo, no caso, era o irmão arrependido. Não adianta nós levarmos a ferro e fogo as leis, os mandamentos, se for tudo da boca para fora. Se lá no nosso íntimo nós não temos aquela semente de amor germinada, fortalecida.
Como Jesus mesmo falou numa outra passagem, quando ele brigou com os fariseus e disse que eles eram túmulos caiados de branco e podres por dentro. E é verdade. Que adianta ser um túmulo magnífico, conhecedor de todas as leis, tendo para a sociedade uma conduta exemplar e dentro cheio de podridão? O Kai Bar-Schutter, na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, nos disse, vou ler um pedacinho que é muito interessante. Quando a criatura humana, no momento de irreflexão, se afasta de Deus e dissipando os bens que o Criador a todos doou, se entrega a toda sorte de dissoluções. A dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual, ferem rijo a sua alma orgulhosa, até que no momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como o filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo arrependimento, volta-se para o Pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para ele, se aproximar e rogar: abre àquele filho as portas da regeneração. Ele faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho da perfeição espiritual. Essa parábola, em última análise, desperta-nos para ver quão infinita é a misericórdia divina. Muito bom esse lembrete. Nos desperta para ver quão infinita é a misericórdia divina. Nós próprios precisamos lembrar que quando a gente se afasta das leis de Deus, das leis do amor, nós nos assemelhamos àquele filho pródigo da parábola. Quantas vezes a gente esquece que Deus é Pai? Quantas vezes a gente se revolta com situações da nossa vida? Quantas vezes a gente esquece que a gente pode voltar com humildade, arrependimento, que nós temos ali um Pai de braços abertos, sempre nos olhando e nos guiando. Ele sempre vai querer tudo de bom para nós. Essa certeza nós podemos ter. Como ainda nós somos crianças espirituais, estamos ainda em crescimento, provavelmente a gente não vai entender tudo na hora. Nem sempre todos nós vamos estar no momento certo do aprendizado. Mas o Pai sabe o que nós precisamos. Filhos pródigos, como o da parábola, nós temos inúmeros exemplos na história, na nossa literatura espírita e no próprio Evangelho. Um exemplo, Paulo de Tarso, não foi um filho pródigo. Certo que ele veio com uma missão divina. Ele foi escolhido para aqui reencarnar e fazer o que ele fez. Mas, durante a sua vida na Terra, quanto ele errou? Quantos cristãos ele matou ou mandou matar? Quanta perseguição? Até que, num choque, num baque na estrada de Damasco, ele se tornou o filho pródigo arrependido e voltou para os braços do Mestre Jesus, voltou para os braços do Pai. E fez tudo isso que a gente já sabe. Deixou esse legado maravilhoso. E quantos outros, a gente sabe pela nossa literatura tão rica, que também se redimiram, também voltaram em outras vidas e se tornaram ícones de perfeição, de bondade, e estão aí com seus exemplos até hoje. Quantos santos da Igreja Católica não eram pecadores em vidas passadas? Quantos erros não foram cometidos e foram perdoados, foram redimidos em vidas sucessivas, em busca da perfeição, em busca da luz do Pai? Vamos despertar para essa ideia do filho pródigo que possa existir dentro de cada um de nós. Fica aqui a reflexão. Eu vou pedir licença para encerrar usando uma oração do nosso companheiro José Carlos de Luca. Lembrando que essa é a primeira parte da quinta aula, o tópico do filho pródigo. E em breve
disponibilizarei a vocês a segunda parte, que é a parábola da ovelha perdida. Beluga nos deixou uma oração aqui muito bonita. Vamos ouvi-la e sentir em nossos corações a grandiosidade e a misericórdia do Pai. Amigo Jesus, como me sinto afastado de Deus. Como a imagem que fiz de Deus estava tão distante do Pai que me criou com tanto amor e que continua velando por mim dia e noite. Obrigado, Mestre, por trazer Deus para tão juntinho de mim. Obrigado, Jesus, por ter tirado as flechas e as espadas de Deus e me trazer a visão de um Deus verdadeiro que me abraça, me beija, me veste com a melhor roupa e que é capaz de fazer festa para mim pelo simples fato de voltar para os seus braços. Ajude-me, Jesus, a ver as pessoas como filhos deste mesmo Deus de amor e bondade, para que assim a minha felicidade seja completa, por viver em harmonia com a família do Pai. Que assim seja. Família essa que somos todos nós, como na oração do Pai Nosso. Dizemos, Pai Nosso, porque é Pai de todos nós, e não de um só. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.